Sejam bem-vindos a mais uma edição de Especial Informação, a terceira deste novo ciclo dedicado aos concelhos que a ERDS acompanha nas suas diferentes plataformas informativas. Hoje vamos falar de Vila Nova da Barquinha e para isso contamos em estúdio com Fernando Freire, presidente desta Câmara Municipal, a quem agradecemos então desde já pela sua presença e sempre pronta disponibilidade para estar connosco. Senhor Presidente, boa noite, bem-vindo. Obrigado então pela presença. Presidente, permita-me começar por um assunto que demos eco há não muito tempo aqui nas nossas plataformas informativas, que tem a ver com um conjunto de reclamações que recebemos de vários habitantes na localidade de Limeiras, precisamente no concelho de Vila Nova da Barquinha, que se queixaram de estar a pagar por um serviço de saneamento que na prática ainda não têm. Pedimos esclarecimentos à Tejo Ambiente. A Tejo Ambiente confirmou essa cobrança e refere que está em causa o tratamento das fossas céticas e que essa cobrança está efetivamente a ser feita. Começava por lhe perguntar se também à Câmara Municipal chegou aqui este conjunto de lamentos por parte das pessoas, de quem reside em Limeiras. Sim, pontualmente, não com essa intensidade que o Feliciano de facto refere, mas uma ou dois casos pontuais chegou de facto essa preocupação. Isso é um processo que, como sabe, foram investidos em termos de saneamento na parte das madeiras. Foi um dos projetos que tínhamos no compromisso político para este mandato, que era dotar de saneamento básico toda a zona norte do Concelho que foi feito nomeadamente a Nova Etar da Praia do Ribatejo no ano 2016 e aberto ao público. Foi feita a ligação da área das madeiras também de saneamento básico e também há cerca de ano e pouco concluiu-se a situação das Limeiras. A situação das Limeiras de facto vai até aos matos, no fundo há alguns pontos que estão zonas brancas, mas que é perfeitamente execuível, como por exemplo o Cafuge, como outras áreas muito perto das Limeiras, em que não está dotado de saneamento básico. E para isso existe o sistema de fossas céticas para cumprimento da legislação em vigor. O problema que se passa aqui, que ainda hoje também assisti à reunião como presidente da Assembleia Geral da Tejo Ambiente, assisti à reunião e à dificuldade que neste momento, que é utópica, mas que de facto aparece, ou seja, temos duas estações elevatórias prontas a funcionar e há uma terceira, que é aquela que é fundamental, que é aquela que de facto depois permite que o mecanismo descarregue diretamente na etar da Praia do Ribatejo, ainda não tem luz. Ou seja, andamos aqui de facto já quase há um ano atrás do raio de licenciamento da luz, para dar quase vontade de buscar uma casa ao lado e a gente poder ali fazer a ligação. Não é isso que está a passar. A própria Tejo Ambiente queixou-se disto neste esclarecimento que nos enviou. De facto, esta questão da ligação tem este grave inconveniente. Outra questão é, nomeadamente, a faturação em termos depois do respectivo saneamento e do custo que isso importa para o utente, no fundo para o município. No tempo em que a administração era feita pela Câmara Municipal, a gente tinha, nomeadamente, entre uma a duas limpezas das fossas completamente gratuitas por parte do município. A empresa, neste momento, tem que gerar objetivamente a receita. Era ter o cuidado ou seja, começar a cobrar a quando, de facto, as pessoas não ligassem. Ou seja, mas elas não podem ligar porque a montante temos um problema. Ou seja, que não há eletricidade para a terceira estação de bombagem que permite, de facto, depois enviar para a respectiva etar. Esperemos que haja bom senso por parte da Tejo Ambiente. É essa a situação que me comprometo a levar junto à respectiva, para que de facto não faz sentido, ou seja, se não têm um serviço, ou seja, se não podem ligar um sistema de saneamento básico, de facto também não deveriam cobrar por esse trabalho ou por essa tarefa. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, e este assunto tem sido efetivamente, tem dado aso a muitas interpretações, a diversas análises ao longo dos últimos anos, ao longo da entrada em funções, por assim dizer, por parte da Tejo Ambiente. Aqui acontece neste esclarecimento que a empresa nos enviou, que efetivamente esta cobrança tem a ver com a limpeza das fossas céticas. Estas fossas podem enquadrar-se
no saneamento, porque é isso que a empresa parece querer transmitir. Não há o saneamento dito convencional, permita-me a expressão, mas estas pessoas têm fossas céticas e têm que pagar pela limpeza das mesmas. Isso seria uma grande discussão, nomeadamente, ou seja, pagam a quem? Pagam um privado que vai recolher e que vai ter que tratar o respectivo resíduo, certo? Ou seja, porque o resíduo não pode ser colocado em linhas de água sob pena de contaminar os respectivos solos. Terão que pagar uma empresa ou terão que pagar a empresa de ambiente. Isso é uma questão entre direito privado e direito público que teríamos que aqui uma grande discussão sobre essa temática. O certo é que ela tem que ser recolhida, tem que ser tratado, certo? E isso há de querer um valor, tem que ter um preço. Ou duas uma, ou é incluído, nomeadamente, no recibo da própria água e da própria luz, da própria água e do próprio saneamento do lixo. Como sabe, a fatura da água tem para além, aliás, a água é um fator mínimo, tudo o resto é apenso, não está incluído o respectivo lixo. E esta questão no fundo, trilogia que tem que se definir. Uma coisa é certa, ele vai ter que ser retirado e vai ter que ser tratado, seja para uma entidade privada, seja para uma entidade pública. Essa é a questão fundamental. Mas aqui a empresa não deu hipótese de escolha. Exatamente, ou seja, essa aqui é a questão que de facto está em desconformidade, porque a empresa ou diz uma, ou dizia, mas sim senhor, vocês ligam-se à rede e o problema está resolvido, ou então se não querem ligar à rede, ou seja, ou compram entre comas do serviço à TEG Ambiente ou compra uma entidade privada. Até quando? Ou quando é que será que um prazo minimamente aceitável para que esta situação, a ligação do saneamento, seja efetivamente uma realidade? Olha, eu com estas entidades, nomeadamente com entidades de comunicações e com entidades de ligação de elétricas, eu já não digo nada, porque de facto estamos num Estado dentro de outro Estado. Por isso é aguardar, porque, como digo, já estamos à espera há quase um ano de ligação. Ou seja, isto é uma questão que não só aqui, como com outro tipo de atividades, nomeadamente ligações, em que a gente espera e desespera, como diz o sábio povo. Presidente, só mesmo para terminar então este tema, para que não restem dúvidas, nesta questão está ao lado da população de Limeiras. Sem dúvida. Repare, não faz sentido nenhum. Ou seja, se eles tivessem a hipótese, nomeadamente, de terem a ligação e não o fizessem, pronto. Agora não faz, nomeadamente, numa altura, estar a fazer, no fundo, uma cobrança retroativa, ainda por cima com retroatividade, segundo tenho conhecimento, nomeadamente ao início do verão, quando de facto o serviço não é prestado, nem foi facilitado ao próprio consumidor. Em princípio viola leis do consumidor, não tenho dúvidas quanto a isso. Muito bem, então Presidente, avancemos e tal como sublinhei, esta é já a terceira edição deste novo ciclo dedicado aqui aos concelhos que temos por norma a acompanhar. Já aqui passaram Mação, também já aqui passou Orém e a questão dos médicos de família tem sido um dos temas em análise, sendo que em Mação, por exemplo, 75% da população não tem médico de família, em Orém andará ali por volta dos 50%. Pergunto-lhe, Vila Nova da Barquinha, que ponto de situação é que nos pode fazer? Temos 38, nos últimos dados que eu tinha, recolhi 38% de pessoas sem médico de família. Neste momento temos os polos da Atalaia e os polos da Praia do Ribatejo e também das Limeiras, nomeadamente encerrados, sendo tudo concentrado por uma questão de gestão da USF em Vila Nova da Barquinha. Há, para a nossa parte, a preocupação, de facto, de fazer transporte das pessoas, de colocar, nomeadamente, a questão do transporte a pedido, mas tem alguns inconvenientes significativos na deslocação para o centro da vila. Seja mais notório, essencialmente, na zona da Praia do Ribatejo, onde temos que percorrer muito perto de 8 km, 9 km, menos significativo para a região da Atalaia, onde de facto estamos a 2 km da sede do Conselho. Portanto, a Barquinha não tem a dimensão de Mação, em que se calhar tudo em Vila da Barquinha tudo fica mais perto, que é para a gente perceber o que é que estamos a conversar, nomeadamente a grande massa urbana fica situada entre a Atalaia e Vila Nova de Barquinha, com Moita, com o Cardal, e depois temos mais periférico a questão da Praia do Ribatejo, que essa é que de facto é mais preocupante, que para uma assistência mais cuidada, mais atenta, de facto a população fica um bocado desviada e é mais difícil depois, no fundo, um bem público que é o acesso à saúde ser mais limitativo.
Até agora temos com alguns constrangimentos, como em toda a parte do país, temos ultrapassado o problema. Vamos aguardar o que é que nos vem aí, nomeadamente reforço de mobilidade de médicos no sentido de colmatar esta necessidade, mas também, de facto, estamos perto de tudo, o que é uma grande facilidade em termos objetivos. Senhor Presidente, permita-me perguntar-lhe o seguinte: este cenário de que fala com esses encerramentos, acredito que já tenha, como é óbvio, falado com quem de direito, estará aqui em causa uma situação transitória ou há aqui o receio de que efetivamente aqui o transitório se torne definitivo? Em Vila Nova de Braquinha tem-me dito que é transitória, nomeadamente a questão da Praia do Ribatejo. Aliás, relativamente ao ano passado, dito para o próprio diretor da USF que iriam tentar, de facto, reabrir o respectivo posto. Também recentemente há a possibilidade de, também foi nomeadamente invocado pelo Dr. Casimiro Ramos, na possibilidade de também abrir o polo para situações, nomeadamente enfermagem, também a questão de receitas, toda essa panóplia de atos médicos que são fundamentais para a saúde pública. Mas, como sabe, médicos não se fazem de um dia para o outro e não é fácil. Não é fácil, pronto, também face nomeadamente à concorrência, que começa a ser muito, muito apertada. Eu acho que as câmaras municipais estão-se a meter precisamente num grande imbróglio. Para já tenho muita dúvida quanto à legalidade destes contratos ou destes prémios que são aos médicos. Porque a competência originária é uma competência da Administração Central. Toda a gestão dos recursos humanos dos médicos, dos enfermeiros e dos assistentes técnicos se encontram na Administração Central. Não faz sentido estarmos a deslocalizar recursos que são da própria autarquia para apoiar e de sobremaneira uma tarefa que não é da nossa competência, é da competência de uma entidade primária, leia-se do Estado português, leia-se a Administração Central. Mas pronto, vale o que vale. Eu percebo que, nomeadamente nas zonas mais urbanas onde estamos presentes, é mais fácil, de facto, às vezes cativar alguns médicos do que para zonas de periferia, onde de facto é muito mais difícil alocar recursos humanos com esta qualidade e com esta capacidade para exercerem o seu mundo. Mas é um caminho perigoso. É um caminho perigoso a contratação, nomeadamente prémios, o dobro do vencimento ou coisas como tais, porque isto pode ser uma caixa de Pandora, não? Ou seja, não só por esta atividade. Aliás, agora já estamos a alargar também para a questão dos professores, ou seja, não sei onde é que os recursos do Estado são finitos, porque eles não são, de facto. Não, estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora, no meu sentido, no meu modesto entendimento, mas pronto, cada um com as suas competências e cada um, de facto, gerindo o seu património, o que seria o ideal. Pronto, e vou aproveitar essas suas palavras precisamente porque recentemente tivemos então por aqui Mação e Orem, que são dois concelhos que criaram um conjunto de incentivos para atrair os profissionais de saúde, neste caso médicos de família. Por aquilo que eu entendo das palavras do Presidente, e agora com exagero ou não participa neste leilão. Não participa neste leilão. Leilão, exagero, não sei se faz algum sentido empregar esta palavra. É mesmo. Ou seja, não são competências de autarquias locais. Sou pena de a gente estar a desviar recursos essenciais, nomeadamente no âmbito da educação, da segurança social, de toda a panóplia de intervenção, e que são muitas já, das autarquias locais, nomeadamente no âmbito da descentralização e de que maneira, para outros recursos que não são da nossa competência. O tempo reza o ato é regido pelos pressupostos legais que existem, não faz nenhum sentido. É o meu modesto entendimento. E o facto de não entrar nesse leilão, vou continuar a empregar esta palavra, não teme que possa ser prejudicial na atração de médicos para Vila Nova de Abril? Não sei, ainda não tive nenhum caso desses, ainda não verifiquei em loco essa lacuna, felizmente, mas penso que o caminho é por aí. Mal do país se formos por aí. É meu modesto entendimento. Não faz sentido nenhum. Muito bem, Presidente. Ainda neste campo da saúde, permita-me também... Eu percebo os meus colegas, atenção, falando com algum deles, me dizia: pois, Fernando, eu tenho um médico. Se tiveres a população à tua porta, qual é a tua reação? Eu percebo perfeitamente que
com esta proximidade, com esta entrega dos nossos dos meus colegas e camaradas deste mundo, que é uma função pública, tenham essa preocupação. Se me acontecesse, eu também teria que avaliar. Ou seja, não quer dizer que por não concordar com ele, percebo perfeitamente, no fundo, a razão humana e a razão moral que lhe assiste para fazer uma intervenção. Mas o Estado não pode ser isto. Sou pena de colocarmos em crise o próprio funcionamento do Estado de Direito. Presidente, ainda no campo da saúde, e para terminar esta nossa passagem pela saúde, como é que reage a estes constrangimentos que se colocam às grávidas da região do Médio Tejo, Vila Nova da Barquinha incluído, como é óbvio, durante estas semanas, estes meses, aqui o poder local tem efetivamente algum poder para poder inverter este estado de coisas ou não? Vamos lá ver, a gente pode se queixar, não é? A única maneira, voltamos à velha questão, de onde é que vem o orçamento para a dotação de médicos de quadros superiores da administração pública? É do Orçamento Geral do Estado, é do governo legitimamente eleito, seja do partido A ou do partido B. As câmaras municipais já têm muitas competências e gerimos bem, com parcimónia, com cuidado. Por isso a administração central tem que fazer tal e qual como as autarquias locais. E é fácil, com o exemplo que eu vou dar, e que mate já a questão. As dívidas das autarquias locais não chegam aos 10%. A dívida do Estado, do Estado, sem ser as autarquias locais, é 90 e tal %. A dívida do Estado português está tudo dito, ou seja, significa que, com todos os problemas que existem, com todos os contactos no dia-a-dia, com todas as ocorrências, e um bom exemplo disso foi na altura da pandemia, quem esteve na linha da frente foi os municípios, conseguimos de facto, com esta nossa entrega, com este nosso denodo e também não colocando em causa os bens públicos, conseguimos gerir muito melhor com o Estado Central. Este é o grande dilema que temos. O que é que a gente quer fazer das autarquias locais? Vamos dar capacidades para eles intervirem na saúde, intervirem na administração pública, intervirmos na segurança. Também é um bom tema, por exemplo, a segurança, né? Também é um excelente tema. Só que as autarquias locais não têm meios, já têm que cumprir capacidades de endividamento, porque a troca não foi embora, ainda cá está. Ou seja, há aqui critérios objetivos que a gente tem de cumprir. E depois, aquilo que é disponibilizado, eu recebo 500 mil euros de mim. Sabe quanto é que eu pago em salários? 2.400.000 euros. Ou seja, vamos começar aqui a fazer contas, por acaso, até eu achei agora toda esta escolinha, porque vou aqui para a Assembleia Municipal, porque são 20 e tal folhas, mas eu gosto de apresentar todas as continhas em termos financeiros. Ou seja, este é o grande problema, este é que é o grande drama, porque de facto a gente faz estradas que não são nossas, a gente faz ligações, nomeadamente, quando na questão da saúde, que não são nossas, e por aí adiante. Ou seja, a gente vai fazendo coisas que não são nossas. Eu até tenho uma ponte, veja lá, eu até tenho uma ponte que liga duas estradas nacionais. Eu, mais constância, também gastamos dinheiro para essa ponte. E o Estado Central, que se devia preocupar com estas coisas, não o faz. Ou seja, os recursos são finitos, os recursos são escassos. Não é possível fazer melhor. E todos os meus colegas, seja do partido A e do partido B, fazem e fazem bem. Têm é que dar capacidade financeira e envelope financeiro às autarquias para gerir em conformidade. Pronto, então, no que diz respeito à saúde, ficamos com a sensação de que, pelas suas palavras, o pior ainda não passou. Ainda não. Eu estou convicto disso, e deixo querer que esteja errado e que o meu raciocínio vai neste sentido. De facto, esta questão é uma questão complexa. É uma questão complexa porque, olhando nomeadamente para os dados da União Europeia, somos, segundo os últimos dados, o 5º país que, em termos de temos mais médicos por per capita. Mas depois, esta questão das carreiras, de gerir as carreiras, de gerir, nomeadamente, os seus fluxos e essencialmente, as grandes empresas da área da saúde não deixam funcionar este Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, não sei como é que se faz isto, sinceramente não sei. Eu, quando não sei, não opino. Uma coisa lhe digo, não vejo com perspectivas de agrado
tudo aquilo que se aproxima, porque vejo cada vez mais construções de entidades privadas, cada vez mais um sistema americanizado, diga-se na questão de termos os seguros, nomeadamente de saúde, ou bons sistemas de saúde. Eu, por acaso, até tenho um bom, mas que tem a ver com a minha profissão anterior, da assistência dos militares na doença, mas vejo com preocupação o futuro das populações, porque, de facto, não vai ser com a criação de novas universidades, de novos médicos, porque não havendo carreiras dignas, objetivamente também não há um serviço prestado nas devidas condições. Muito bem, Presidente. Então falemos agora de assuntos bons, de assuntos positivos, que têm a ver efetivamente com o estatuto que Vila Nova da Barquinha, por mérito, fez por merecer, passa a redundância, pelo trabalho que tem feito durante os últimos longos anos no setor da educação. Estamos então em mais um arranque de um ano letivo, 2024-25. Começo por lhe perguntar, no que diz respeito então ao papel do município, e aqui é sempre uma preocupação que tem a ver com os assistentes operacionais, necessidades para cada uma das escolas. Nesta altura está tudo a postos, há um número suficiente de assistentes para as necessidades de cada um dos estabelecimentos? Temos que fazer aqui um enquadramento da questão da educação. Primeiro dizer-lhe que naquilo que a Câmara Municipal diz respeito, estão qualificados todos os estabelecimentos de ensino, nomeadamente nos jardins de infância, foi retirado, e também nas escolas secundárias e do ensino básico, foi retirado tudo o que era de ambiente e foram criados, nomeadamente, condições condignas para a frequência na própria escola. Houve preocupação também durante o verão de pintarmos também, e também dos jardins exteriores, do próprio edificado, no sentido de, em termos de infraestruturas, já as tínhamos bem, nomeadamente a Escola Secundária Dona Maria II, também a Escola Ciência Viva e também a intervenção que fizemos na Praia do Ribatejo, que tenham condições dignas para receber os alunos. Isso é possível. Temos um novo problema que surgiu e que não vinha do antecedente. É o número elevadíssimo de pessoas a frequentar o ensino em Vila Nova da Barquinha. E vou explicar porquê. Ou seja, devidamente, estudos apontam para que o rácio face à população, que neste momento, segundo os últimos temos que dados, não dos censos, mas já da DGAL, 7.400 habitantes. Em Vila Nova da Barquinha teríamos muito perto de 10%, entre 10% a 12%, teríamos 740 alunos. Depois não é isto que acontece. O dado que eu tenho neste momento é um total de 1.191 alunos. Distribuídos pelo total segundo e terceiro ciclo, 471, total de alunos, depois temos no pré-escolar 188, depois temos, por aí andando, ou seja, temos 1.191 alunos a frequentar o ensino Nova aqui. Mas esta é uma tendência de crescimento que já se manifestava. Sim, já vinha crescendo, essencialmente devido à questão da oferta, que esta é a realidade pura e dura, vale o que vale, nomeadamente da oferta que temos apostado nos últimos anos em Vila Nova da Barquinha, essencialmente no âmbito da escola, Ciência Viva e também nas várias atividades que vamos fazendo e no que chamamos de escola a tempo inteira. Os nossos estabelecimentos estão abertos das 7 da manhã, 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde, significa que funciona como um colégio. Isto tem que ser dito, que é para as pessoas perceberem, e que depois também depois tem reflexos depois nos custos, e nomeadamente o orçamento próprio que a gente injeta na educação no Concelho, e por isso esta conversa há bocadinho da saúde, e da gente fazer estes equilíbrios das contas, porque esta de facto é uma competência nossa, não é? E é desde 2009, na altura, quando foi para a Feira da Educação, que assumimos esta competência, e é por aí que a gente temos que ir. Mas o problema é que, de facto, se toda a população estudantil fosse do Concelho, eu ainda tolerava. Mas, ou seja, 30% da população não é do Concelho de Vila Nova da Barquinha. Significa dados precisos. Menos décima, mais décima, estamos a falar de cerca de 30% da população estudantil de Vila Nova da Barquinha não é do Concelho de Vila Nova da Barquinha. É de concelhos limítrofes, para não citar objetivamente. Eu tenho estes dados por concelho, porque tive o cuidado este ano de analisar estes dados, e significa que isto requer um encargo significativo para uma escola a tempo inteiro, das 7h30 às 6h30, quando o Governo Central nos dá
para cada turma de 24 alunos, um assistente operacional. Ou seja, é isso que o Orçamento Geral do Estado, que através de portaria, se entendeu fixar, que seria justo, que não é, que é injusto, é completamente inexecuível, como compreenderá, um assistente operacional para 24 alunos. Ou seja, e por exemplo, numa escola que serve todos os dias à volta de 850 refeições, confeccionadas por meios próprios, nos dão 2 cozinheiros quando íamos ter 4. Também está previsto em portaria, mas há umas grandes guerras, mas, ou seja, são todos estes pequenos pormenores ou por maiores que levam a que, de facto, tenhamos algum esforço financeiro na educação por parte do município. Mas não é por aí que a gente desiste. O nosso objetivo, de facto, é dar qualidade, dar visibilidade ao agrupamento e, de facto, ele é reconhecido pelos governantes, recentemente, e também por anterior do governo, e também para a própria população que, de facto, escolhe e por opta, alguns fazendo mais alguns quilómetros e colocando os próprios educandos não nos transportes escolares, mas por transporte por moto próprio, junto às escolas, para que os seus filhos tenham uma educação com qualidade, segundo a visão, claro, paternalista ou maternalista dos respectivos progenitores. Permita-me colocar-lhe este cenário. Falou nesses 30% que não são de Vila Nova da Barquinha. Pergunto-lhe o seguinte, mas paga de bom grado estes 30% e agora uma visão pessoal que podem ser, ou que são, efetivamente, um reconhecimento da educação de excelência que se pratica em Vila Nova da Barquinha. Paga esse reconhecimento. Sabe porque é que eu pago de bom grado? Porque sei que estou a formar cidadãos do amanhã. Ou seja, eu acho que aquilo que de facto valoriza uma sociedade, um Estado, é precisamente a educação e a cultura. Se tivermos bons cidadãos, se de facto eles vão à procura de novos horizontes, oportunidades, conhecimento, têm uma sua vida preparada para o futuro. É por isso que eu acho que o melhor dinheiro, vai-me perdoar, mas é gasto nesta área da educação. Porque estamos a formar os homens da amanhã, estamos a formar, no fundo, o nosso futuro. Por isso, é dinheiro muito bem gasto. Quando se fala no Parque Escolar de Vila Nova da Barquinha, temos efetivamente, e ao nível estrutural, edifícios novos com qualidade projetados para o futuro, mas terão sido projetados para esse rácio de que falou ainda há pouco, tendo em conta a população de Vila Nova da Barquinha, ou também estão projetados para receber, para continuar a receber este aumento crescente de alunos? É impossível. Não estão preparados para isso. Aliás, este ano, na Escola de Ciência Viva, já tivemos que utilizar uma sala que não era para componentes, nomeadamente, de atividades extracurriculares, para criarmos uma nova sala na ECV. Significa que, criando uma nova sala no primeiro ano, vamos ter, ou seja, daqui a 4 anos, vamos ter mais 100 e tal alunos, ou seja, depois passa o segundo ano, terceiro ano e por aí adiante. Multiplica por 4 no mínimo. Não temos preparados para esta procura. Neste momento estamos a deslocalizar alguns alunos para a Escola da Praia do Ribatejo, porque, ou seja, a oferta é comum a todo o território. Neste momento temos transporte escolar já de pessoas que vão de Vila Nova da Barquinha para estudar para a Praia do Ribatejo, porque, de facto, as instalações são finitas e nunca nos passou pela cabeça nem que isso era possível. Aliás, nem nos deixavam, que essa é outra questão. Eu, quando pedi uma quarta sala para o Jardim de Infância em 2017 ao Ministério da Educação, fui chamado de todos os nomes. E fico bem claro sobre isto. Fui chamado de todos os nomes e tivemos que andar ali a fazer uma ginástica para, no fundo, justificar que, de facto, aquela infraestrutura era necessária, havia aqui uma expectativa jurídica de longo prazo, devido à centralidade de Vila Nova da Barquinha, nomeadamente a ferrovia das A23, queria crescer, nomeadamente a questão da zona industrial, e por aí adiante, e lá me facultaram, se calhar com muita água benta, que é para a gente falar clarinho, como eu gosto, para as pessoas entenderem, lá abriram uma quarta sala, por favor. Ou seja, já não chego. Esta é a realidade pura e dura. Há aqui um fenómeno muito interessante, que não tem nada de interessante, e queria também aqui dar a conhecer, que é a chegada de muitas pessoas, nomeadamente de estrangeiros e de nacionalidade angolana, eu gosto de chamar as coisas pelo nome que elas são, em que vêm 5 e 6 filhos, mas não vem atrás o progenitor, vem só a mãe. E esta questão
eu já apanhei alguns casos pontuais em Vila Nova de Barquinha. Sei que, por exemplo, em Trocamento isso também está a acontecer. Estamos aqui um fenómeno de migração em que são enviados para o território nacional, provavelmente, porque depois terá direito a alguns subsídios, terá direito a uma escola condigna, terá esta questão, mas, ou seja, eu percebo se o pai vier e veio trabalhar e, pronto, e no fundo constituir o chamado designado agregado familiar. Não percebo é que venham estas questões completamente à latéria, que são estranhas, e que isto também está a acontecer. E eu, pelo menos no meu território, já identifiquei casos destes. Se mantiver esta tendência de crescimento, o que é que Vila Nova da Barquinha pode fazer? Não pode fazer muito, ou seja, é deslocalizar para os edifícios que a gente temos na Praia do Ribatejo. Podemos criar uma terceira turma, uma quarta turma, mas no secundário não temos capacidade de resposta. A única solução que se passa é criar infraestruturas novas, não temos outra solução. Pronto, mas os tempos têm que se adaptar conforme as circunstâncias, não é? As circunstâncias são estas e os tempos também têm que se adaptar. Mas, de facto, estamos com capacidade completamente plena no âmbito da escola, como disse, com estes números completamente atípicos, diga-se, no âmbito do contexto escolar do nosso concelho. Para além desta educação de excelência, que já não é pouco, ou que é quase tudo, um aluno que estuda em Vila Nova da Barquinha, que tipo de apoios tem por parte do município aqui? Refeições, os transportes, como já sabemos, tem essa componente gratuita, mas refeições, acesso a material escolar, que tipo de apoios é que existe? São esses todos que disse, ou seja, e para além desses ainda temos outros, que são aqueles que não se veem e que de facto fazem a diferença. Nomeadamente com as AECs específicas, com qualidade, com a parceria com a Universidade de Aveiro, que inclui nomeadamente, quer no domínio artístico, quer no domínio científico e tecnológico, quer no domínio desportivo, este ano uma parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, também a questão do futebol, quer também um plano de transportes em conformidade com o nosso tecido social. Por outro lado, também a questão do Epicode, que é um projeto pago à conta do município para que as crianças de facto desenvolvam competências na área de informática que não são possíveis, no fundo, não são facultadas pelo sistema geral de educação, para além, objetivamente, a questão de refeições escolares serem confeccionadas à nossa custa e pelos nossos cozinheiros e não por empresas, que faz uma grande diferença, ou seja, tem a ver objetivamente com a qualidade. Este ano convidamos os pais a ir almoçar na própria escola, significa também para demonstrar esta confiança que a alimentação, temos um nutricionista na própria escola, ou seja, isto... eu acho que não vale a pena. Estamos aqui a fazer publicidade, porque a publicidade já está feita. Não há melhor publicidade destas questões, dos apoios, que é os pais passarem uns aos outros. Isto não há volta a dar, é a comitiva da vida. Olha, faz-me lembrar, agora que estamos aqui a falar também de educação na zona industrial, não tinha lá ninguém. Foram eles que começaram a passar a palavra. Não há melhor publicidade que é aquela de boca em boca e dentro do princípio da confiança das respectivas partes. E de facto é tudo este acompanhamento da ação escolar, este acompanhamento que fazemos, como disse também, da abertura da escola a tempo inteiro, da faculdade dos pais poderem de facto deixar em lugares de confiança e também com entrega e com o denodo, honra seja feita também ao seu diretor do agrupamento e toda a sua equipa, que de facto valorizam as infraestruturas, valorizam a educação no nosso concelho e de sobremaneira também valorizam os cidadãos, que é isso que nos importa enquanto autarcas. Muito bem, Presidente, na nossa última entrevista, e já lá vão alguns meses, tivemos a oportunidade também para abordar o crescimento de Vila Nova da Barquinha ao nível habitacional. Basta passar por algumas zonas do concelho para vermos efetivamente que há movimentação. Aqui um dos desígnios do Médio Tejo tem a ver com este comboio, permita-me a expressão, das habitações a custos acessíveis. Estamos a ver, pelo menos para quem está de fora, que é uma autêntica corrida contra o tempo, financiamento, mas há prazos efetivamente a cumprir. Que ponto de situação nos pode fazer de Vila Nova da Barquinha? A gente temos, há duas espécies de habitação que estamos a desenvolver, sem colocar em crise a iniciativa privada, e que é muita neste momento. Neste momento devemos ter muito perto de construção em Vila Nova da Barquinha, muito perto de 100 novas habitações.
nomeadamente na zona da Moita do Norte, então está a crescer e de sobremaneira. Neste momento, por exemplo, na Quinta do Lagarito, junto à escola Dona Maria II, estão a crescer também 2 normalizações, ou seja, uma na Moita e mais 2 junto à escola. Para além da própria requalificação, aliás, ainda agora no final deste mês, dia 20, vou levar à Assembleia Municipal também benefícios fiscais para quem quiser requalificar o seu edificado e punir quem eventualmente não o quiser fazer, porque também importa, de facto, saber que existem casas que são vendidas por 150 mil ou 200 mil euros e que depois as pessoas, no mercado, elas vão isso e não requalificam o seu edificado, com todo o problema que tem a jusante disto, que é a criação de infraestruturas, que a Câmara depois vai ter que fazer para as respectivas organizações e, no fundo, depois alocar algum financiamento que poderá ser feito, se for construído ex-novo, elas estão lá, é só adaptar. Mas dizia eu que, de facto, as organizações estão em crescendo, sem colocar em crise as entidades privadas que funcionam bem e muito bem. Temos também, de facto, 12 andares para arrendamento acessível junto à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Barquinha para esse tipo de oferta, que é o arrendamento acessível para famílias com base nos critérios do IRU que podem eventualmente fazer o respectivo arrendamento. Porque não há, ou seja, neste momento Vila Nova de Barquinha não tem casas para arrendar, ou se tiver elas são pontuais e o mercado está todo saturado. Não é só em Barquinha, por exemplo, também nos concelhos limítrofes ou que têm conhecimento, nomeadamente o entroncamento, isso se passa. Que tem a ver também com uma oferta, nomeadamente, que já tinha sido praticada pela Comunidade Intermunicipal, que era a ligação do passe a Lisboa com 49 euros, e que agora a medida do Governo que diz que vai colocar a 20 euros o passe entre Lisboa e também o entroncamento, leia-se Barquinha, porque de facto são 2 territórios confinados. Mas eu, não só o arrendamento acessível, mas como também a habitação social. De facto, temos já 7 projetos aprovados, requalificação de edificado da área social para famílias carenciadas, essas não para arrendamento acessível, e é uma preocupação que temos também de fazer relojamento de várias famílias com várias intervenções em edificado. Vamos, com o prazo que temos e com os projetos que temos aprovados, pensamos ir a tempo, ainda estamos a tempo de o fazer. Às vezes o nosso tempo não é o tempo dos concorrentes, mas aquilo que eu também me apercebi ultimamente, nomeadamente algumas medidas legislativas, quer aceleradoras, vamos dizer assim, sem colocar aqui em crise o princípio da legalidade. O que é que quer dizer com isto? Nomeadamente a questão dos vistos tribunais de contas vai ser muito mais simplificado, basta uma mera comunicação e depois, no fundo, é a posteriori que é feita esta verificação da legalidade. Mas o visto é sempre necessário à mesma? O visto é necessário, ou seja, o que é um procedimento acelerativo, ou seja, o visto vem depois. No fundo, há aqui uma consulta, um visto prévio, mas que é um visto muito mais simples, mas que depois não deixa de verificar o cumprimento dos critérios de legalidade. E também aquilo que penso que vai ser dentro em breve, que é a possibilidade de fazermos aquisição em zonas que não urbanas para a introdução, por exemplo, em zonas florestais de alguns projetos de âmbito social e que de facto são facilitadores para quem ainda está nas autarquias. Eu penso que, no que diz respeito a Vila Nova de Barquinha, estamos dentro dos prazos fixados, nomeadamente junho de 2026, e estamos todos a trabalhar nisso, no sentido de colmatarmos também, e essa é uma das nossas tarefas, essa é mesmo uma competência nossa, de cumprirmos aquilo que temos como desiderato, que é, no fundo, realojar quem vive em condições indignas e também, no fundo, ofertar para quem precisa de facto de um arrendamento acessível, sem prejuízo de quem quiser investir através dos respectivos privados e através do próprio mercado imobiliário em Vila Nova de Barquinha, que posso dizer que é muita gente. Aliás, pelo menos ontem, a reunião de Câmara, que se a não me trai, foram 15 ou 16 imóveis para a Câmara Municipal exercer o direito de preferência, que não exerce, não é? Objetivamente, mas pronto, é aquela formalidade legal que nos apercebemos desta movimentação toda, nomeadamente que colhe também como receita a IMT para os respectivos municípios. Pronto, falou em 12 fogos a custos acessíveis, sim, que este é um número que efetivamente é o que se enquadra na realidade de Vila Nova da Barquinha, ou teria sido desejável que pudessem chegar a mais, ou criar mais? Desejável era, ou seja, mas também temos que ver que
face aos investimentos, porque isto tem a ver também com os orçamentos dos próprios municípios, ou seja, e a capacidade de resposta, porque embora eles depois sejam financiados a jusante, a montante tem que haver um incentivo, aliás, os próprios projetos, a própria construção, é financiada pelo próprio município, ou seja, temos que haver aqui um caldo, diga-se assim, dos investimentos que estão a decorrer do quadro anterior, que já fechámos tudo, ou seja, no quadro anterior do Portugal 2020. Começamos agora também no 2030, já estamos a executar também no 2030, vão abrir agora concursos e temos para preparar isto tudo, nomeadamente temos de ter projetos aprovados. E como digo-lhe quanto é que custa, não tenho uma noção, mas provavelmente saberá que um singelo projeto fica só na módica quantia entre 150 mil e 200 mil euros. O que significa que para uma Câmara Municipal que recebe 500 e poucos mil euros de DMI, terá que ter, pronto, faz 2 projetos e meio. Não sei se me fiz entender. Está explicado. Tem que ter sido tudo gerido com muita parcimónia, não concebido também, como tenho aqui resumido, ou seja, que temos tido uma redução significativa da dívida e vou pagar no mês de outubro mais 2 empréstimos, no sentido de, quando sair da dívida, ser inferior a 800 mil euros a dívida da Câmara Municipal da Braquinha, e posso lhe dizer que daquilo que eu tenho conhecimento será, não há muita gente que se possa orgulhar com isso. Não significa que fazer dívida não seja muito interessante, mas eu também penso que é esta parcimónia. É importante reduzir a dívida e também fazer obras, mas alguém depois mais tarde vai ter que pagar. Muito bem, Presidente. Eu tinha aqui na minha cábula uma abordagem ao Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, um projeto que está em carteira, mas já lá vamos. Permita-me, porque agora recordei-me de uma notícia que vi há poucos dias, que tem a ver, que não é aqui da região, mas que não sei se há alguma ligação, e é isso que lhe pergunto, que tem a ver com o aeródromo municipal de Aveiro, onde o Governo deu luz verde para que aquele espaço possa ser agora a palco, entre aspas, para aviação não comercial, sendo que o Presidente da Câmara de Aveiro já aqui quis estabelecer uma ligação e um aproveitamento com o turismo militar. Esta luz verde que o Governo dá a Aveiro é algum sinal de esperança? É sempre um assunto que nós debatemos nas nossas entrevistas. É um sinal de esperança para Tancos, ou um assunto não tem nada a ver com o outro? A luz verde por parte do Governo está feita, ou seja, temos um parceiro do Ministério da Defesa que nos permite fazer investimento em Tancos, já desde o ano passado. Ou seja, não há nenhuma limitação a que haja um investimento em Tancos. A única limitação, que também já tínhamos abordado esta temática, tem a ver com o número de horas que, nomeadamente, o Exército Português leia-se para que, no fundo, mantenha as qualificações das suas tropas aerotransportadas, leia-se dos paraquedistas em termos comuns. Mas aqui a minha questão... As tais 6 horas, ok? Sim. Significa que quer o Presidente da Câmara de Braquinha, quer as outras entidades, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal, estão sempre e têm também, nomeadamente, algumas ofertas ou alguma procura por parte de empresários privados no sentido de dar aquela infraestrutura apta a outros voos, diga-se assim. É isso que de facto está sempre em aberto. Mas aqui também há uma corrida contra o tempo, efetivamente, pelo estado em que se encontra as estruturas. Dúvida. Aliás, em tempo também alertado, quer no anterior governo, quer com este governo, também já alertados para as questões, nomeadamente a infraestrutura da própria pista. Como sabe, continuamos a fazer, e, aliás, sob pena de, se a pista ficar intransitável, não se poder fazer o chamado treino operacional das nossas tropas das missões internacionais, que é feita ali, como sabe. Essa tem sido uma preocupação que fazemos chegar, quer no Ministério da Defesa, quer também ultimamente ao Sr. Ministro das Infraestruturas, com o qual já tivemos uma reunião recentemente, mas que estamos sempre a chamar à colação esta temática. Diz-lhe que neste momento tem que estar um bocadinho de silêncio sobre esta temática, mas não posso dizer que estamos a trabalhar sobre ela e mais não posso dizer mesmo. Mas só mesmo para encerrar então esta temática, e é a tal questão da luz verde, espera-se então aqui do Governo mais do que luz verde, espera-se iniciativa, porque não se pode pensar nesse futuro que se deseja para Tancos sem que seja feita essa reabilitação, que deverá ser... Pode ser feita pelo privado. Ou seja, uma das questões que está em cima da mesa é precisamente isso, ou seja, nomeadamente a cedência de uma concessão para a recuperação de infraestruturas.
O único, de facto, o único e que não é um aspecto menos importante, é a questão da reserva, vamos falar assim, reserva horário de 6 horas para a componente operacional, nomeadamente as tropas paraquedistas. Muito bem, então ficamos à espera de mais luz, por assim dizer, para este assunto então durante os próximos tempos. Presidente, então, e aproveitando aqui o balanço, por assim dizer, falando desta componente militar e do reconhecimento que Vila Nova da Barquinha sempre teve pelos militares, pela sua história ligada aos militares, há então registro para este projeto, o Centro Interativo das Tropas Paraquedistas. Se não me falha a memória, esta é uma ideia que pretende estar concretizada ou que esteja concretizada para o ano, em 2025, é isso? Sim, vamos lá ver. Isto é uma candidatura que foi feita, quer pela União Portuguesa de Paraquedistas, quer pelo Clube Os Boinas Verdes, quer pelo Exército Português, pela Câmara Municipal, no fundo todas as entidades intervenientes na área da promoção do turismo militar no nosso concelho. Uma candidatura que foi feita, que para mim tem grande sustentabilidade, uma questão inovadora, aproveitando um edifício junto ao lado da estrada e muito perto da pista que falámos agora, precisamente do Polígono Militar de Tancos, da designada Brigada de Reação Rápida, e de facto era um antigo centro de seleção das tropas paraquedistas, que na semana passada estive acompanhado de várias pessoas das infraestruturas do Exército e também de vários convidados a visitar as instalações que se encontram em bom estado de conservação e que requer de facto alguma intervenção mais de visualização, mais no fundo de visitação. É isto que estamos aqui a falar. A candidatura, vamos aguardar qual é o ponto final desta temática. Estou a aguardar, nomeadamente, o projeto, vamos aprová-lo, provavelmente, se calhar, no final deste mês, da reunião de Câmara. Pelo menos ficaram de me enviar durante este mês ainda, no sentido de tentar valorizar as tropas paraquedistas. Elas estão no nosso território desde o início da década de 60, quando da preparação dos militares para a Guerra do Ultramar, e toda esta simbiose, toda esta história que passou pelas diferentes províncias ultramarinas e, por outro lado, também, quer nas missões internacionais, quer também agora na atualidade, na sua intervenção em termos de teatro das operações do Afeganistão e outras comentários no âmbito também da própria ONU, tem uma grande visibilidade. Tem grande visibilidade para o território de Vila Nova Braquinha e, em termos nacionais também, de facto, tem uma visibilidade notória. E é este centro que, de facto, queremos colocar ao serviço das populações, na visitação, uma vez que o espaço museológico que eles têm se encontra dentro da unidade. Encontrando dentro da unidade, por razões de segurança, que se compreende que estamos dentro, e ainda agora temos o problema, agora recentemente, nomeadamente, da questão da fuga no Vale dos Judeus, não é? Isto agora é para a gente ter uma noção do que estamos a falar, ou seja, não permitir, nomeadamente, que se encontrem na questão operacional, e todos os dias há ali treinos das tropas paraquedistas, e na semana passada, quando lá fui, andava lá o pessoal todo ali a preparar-se ali para o curso de combate, não conflitue com a atividade operacional. Aquele espaço é confinante com o Estado Nacional número 3, contra-se apto a recebê-lo, há uma grande vontade por parte das tropas paraquedistas, nomeadamente, e do nosso general, em que isso vá para adiante, com colaboração também da Engenharia Militar, e estamos cá de mãos dadas, e por isso fazemos a candidatura. Foi os nossos serviços, nomeadamente os serviços, também articulados com o Serviço Histórico do Exército Português, que estão a trabalhar em conjunto, e também com a Direção de Infraestruturas do Exército, no sentido de potenciar mais uma oferta turística para os nossos territórios. Estamos a falar de muita gente que foi paraquedista, muita gente ligada à coisa militar, nomeadamente muita gente reformada, e muita gente que gosta de trazer a família, que gosta de experimentar um cheiro de uma aeronave, a sensação de um salto de paraquedas. É isso que vai ser transplantado, entre comas, para o respectivo centro, no sentido também de vivificar para o futuro aqueles que
a pátria tanto deve estimar. Ou seja, isso mesmo quer dizer o centro interativo. Não é ver, é também participar. Exatamente. O objetivo é, de facto, em que se mantenham, para já, as histórias e as memórias. Por exemplo, posso lhe dizer que vai ficar uma camarata, um balneário, pronto, para quem vai ao local ter algumas memórias do seu passado. Por outro lado, também uma visão de futuro, nomeadamente com as novas tecnologias, é perfeitamente possível simular, por exemplo, a questão do voo e outras atividades. Não teria depois de descobrir tudo este mistério que não interessa. Mas, de facto, estamos todos de mãos dadas para que conseguimos aprovar este projeto, o que seria interessantíssimo para o nosso território. Muito bem. Mas isso é um sonho, não? Ou seja, às vezes os sonhos, eu costumo dizer que às vezes os sonhos se concretizam, mas temos é que ir, depois logo se verá, o caminho faz caminhando. Muito bem, Presidente Fernando Freire, já estamos na reta final deste especial informação. Queria ainda olhar para aquilo que falta de 2024, este que será o seu último ano de mandato, começando já por aí, olha para este último ano emocionalmente, mexe consigo ou não? Não mexe. Eu sabe que esta questão de ser militar tem umas vantagens, tem uns inconvenientes, mas tem umas grandes vantagens, é o cumprimento da missão. Uma das preocupações que eu tenho sempre é que cumprimos as promessas, o que é que falta cumprir, ou seja, isso é fundamental. Ou seja, os pactos são para cumprir. Pacto da Assunção de Saravanda. Os pactos são para cumprir e é isso que a gente, objetivamente, quer fazer. De facto, agora estamos a corrida contra o tempo, que é a questão que me está a preocupar mais neste momento, é a questão da expansão da zona industrial. Porque ainda ontem aprovámos na reunião de Câmara um investimento de 15 milhões de euros, ou seja, 15 milhões no total do projeto e depois 7 milhões financiados pelo meio no âmbito do Fundo de Transição Justa. E de facto aquilo mexe com a gente, ou seja, que ainda agora passei, antes de vir para cá, passei por lá acompanhar as obras e a participação dos próprios empresários, com sugestões, engraçadíssimo, que um até me dizia que queria pôr os banquinhos cá fora para dar um aspecto de interagir com os trabalhadores na fábrica, porque a fábrica era muito limitativa e tem muitos trabalhadores que gostariam de vir para a rua para lancharem, para conviverem. O espaço é deles, não há nenhuma limitação quanto a esta questão de interação entre a rua e o espaço, o espaço negocial ou do centro de negócios. Mas dizia-lhe eu, essa é a grande preocupação, porque de facto gostaria de para já, com a procura que está a ter, duplicar a questão da zona industrial. E no fundo temos já uma ideia. Ainda a semana passada estava reunido foi segunda-feira, não foi essa semana, já foi esta segunda-feira, com o meu chefe de divisão do urbanismo e também das obras, tentarmos fazer ali quase um espelho, duplicar aquilo de maneira que, também para não criarmos também coisas megalómanas e depois elas não serem sustentáveis. Esse é o nosso grande objetivo. Mas de facto não tenho, à exceção dessa situação que é, gostaria de facto concluir pelo menos a instalação das empresas, que elas foram possíveis na zona industrial. Acho que posso dizer, entreguei a carta à Gracia, tenho dever cumprido. Há mais vida para além da política, que me diria outro. Como sabem, nunca vim de um escritório, mas também não vou voltar para o escritório. Tenho lá 800 processos, chega-me, não vou meter nisso. Acho que aos 65 anos a gente temos que parar para também, no fundo, usufruirmos de alguma paz de espírito e de pelo menos intelectuais, assistir a alguns concertos, ler alguns livros, publicar algumas obras, porque o quis fazer enquanto Presidente da Câmara, e no fundo também divertir-nos, porque a vida também é isto, também é de facto cultura e também bem-estar, e não só o trabalho. Mas não tenho, é evidente que podia ter feito outras coisas, podia ter ido para o outro lado, mas sai de consciência plenamente tranquila. E também, honra seja feita, tudo o que recebi, nomeadamente o mandato de Miguel Pombeiro, tudo organizadinho, fica tal e qual como chegou, tudo organizadinho, para quem possa suceder, possa também, de facto, pegar no leme e levar a bom porto toda a nossa braquinha, que, como se viu nos últimos anos, como é público e notório, cresceu. Pelo menos, acho que em termos de qualidade de vida e de vista e de conhecimento, foi uma mais-valia.
Vamos ter certamente a oportunidade para olhar para esses 12 anos, quando eles se cumprirem, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Foi um gosto tê-lo novamente connosco. Muito obrigado. Até breve. Até breve. E vamos então ficar por aqui em mais esta edição de especial informação dedicado ao Concelho de Vila Nova da Barquinha. Estivemos à conversa com o Presidente Fernando Freire. Voltaremos noutra oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.